Boa tarde, pessoal. Tá dando pra ouvir aí tranquilo? Como é que tá o áudio aí? Beleza. Sejam bem-vindos. O pessoal vai chegando. Já aproveita aí, galera. Compartilha aí com o pessoal que vocês acharem que deve ouvir um pouco disso. A gente vai, de uma forma breve aqui, conversar, né? Não conversar, né? Porque é só eu falando, mas ajuda aí a divulgar, porque eu creio que é um tema muito oportuno para os nossos dias e com certeza tem muitas pessoas que precisam. Deixa eu colocar o fone então, para ver se fica melhor um pouco. Só um minuto. Como é que tá agora? O áudio ficou melhor? Tá pior? Já aproveita aí, mais um minutinho aí pra gente, 2 minutinhos pra gente começar. Acredito que agora ficou melhor um pouco, né? Bacana. Então, gente, a ideia é pelo menos uma vez na semana, né? A gente, de certa forma, tentar contribuir com aquilo que eu creio ser pertinente para os nossos tempos, não somente pertinente para os nossos tempos, mas para as nossas vidas, né? Independente de quando nós estamos vivendo, eu acredito que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e independente do momento em que estejamos, a gente sempre vai ter a palavra de Deus como a mais alta autoridade sobre nossas vidas. E a palavra de Deus, ela é o meio pelo qual Deus ele se revelou a nós. Então, que a gente possa ter esse entendimento e a cada dia mais ter essa compreensão mais clara do que é a palavra de Deus, do que é nesse momento, né, o evangelho de Deus, o evangelho que eu vou definir de certa forma o que seria esse evangelho, o que é uma boa notícia, o porquê dessa boa notícia. Então, aproveita aí esse momento para chamar mais alguém aí. Essa live vai ficar gravada, mas eu acredito que muitos podem ser abençoados se estiverem aqui com as suas questões, com as suas contribuições também. Então, eu acredito que quanto mais pessoas verem e ouvirem, né, aquilo que tem a se falar nesse momento, mais pessoas vão ser abençoadas e poderão também abençoar outras pessoas. Beleza? Obrigado aí pela presença de vocês. E eu acredito seriamente que Deus tem algo a ministrar aos nossos corações e
não somente nesse momento, mas em todo o tempo Deus ele tem sempre algo a nos dizer, e eu acredito que algo que deve ser reiterado nas nossas vidas e quase que diariamente é o que é o Evangelho de Deus, né? O porquê que foi necessário Jesus morrer, o porquê que muitas vezes não entendemos a plenitude da graça de Deus, do amor de Deus. Então, se você acha que alguém ainda pode ser abençoado com aquilo que vai ser falado aqui, clica aí no aviãozinho e encaminha para o máximo de pessoas. Então, mais um minutinho a gente já começa. Bom, pessoal, eu acredito que nos nossos tempos, algo que deve ser muito bem definido é o que é o Evangelho de Deus, o que é o Evangelho de Jesus Cristo, né? O que Jesus veio fazer a essa terra, o porquê que ele veio fazer o que ele veio fazer. Então, de certa forma, eu acredito que muitos, às vezes, por não entenderem aquilo que tem sido pregado há tanto tempo pela igreja cristã, mas eu vejo que muitas vezes falta uma ênfase maior naquilo que é o Evangelho de Deus, naquilo que é a proposta de Deus para que a gente possa entender a ação de Deus no nosso tempo, né? Então, para a gente iniciar, é, eu vou começar com a definição do que é o Evangelho de Deus. A palavra Evangelho ela vai vir do grego, né? É uma palavra proveniente do grego, cuja a primeira utilização dela não era uma utilização voltada para a Bíblia, para os meios cristãos. A palavra evangelho, ela vem de uma época onde os imperadores de Roma, eles travavam suas batalhas, travavam suas guerras e, consequentemente, havia momentos de tristeza, de pranto, de luto, de dor, momentos de alegria. E algo que muitas vezes nós não entendemos, porque essa pode ser uma informação extra-bíblica, mas é que o Evangelho de Deus, né, ele é uma boa notícia. Mas uma boa notícia por quê? Porque a gente tem que entender, primeiramente, qual é a má notícia para que a gente possa entender a boa notícia. Então, na época de Jesus, e um pouco antes, acreditava-se que os imperadores, acreditava-se não, que não é algo a ser acreditado, é um fato. A palavra evangelho, ela vem do meio da guerra, aonde quando o imperador, né, por exemplo, que ia declarar a Pax Romana, ele ia declarar a paz naquela região, né, no seu reino, no seu império. Então, ele estabelecia alguma notícia e essa notícia era disseminada a outras pessoas, como por exemplo, olha, vencemos a guerra. Então, evangelho, ele quer dizer isso. Nós vencemos a guerra. Agora haverá um momento de paz. Agora haverá um momento de alegria, de tranquilidade, porque mesmo nós, enquanto brasileiros, né, a maioria de nós, não tendo vivenciado uma guerra em nosso país, mas nós estamos em meio a uma guerra, a uma pandemia, e essa pandemia ela nos traz certos conflitos. Então, o evangelho que eu poderia trazer nesse momento, por exemplo, seria o seguinte: olha, foi encontrado uma cura para o coronavírus.
Essa seria uma boa notícia, ou seja, o Evangelho. Eu estou sendo aqui muito claro, tentando ser claro, mas também de forma bem resumida para a gente não se prolongar aqui por muito tempo. Então, o Evangelho seriam essas boas notícias. Tá? Agora, o que seria o Evangelho de Deus? O Evangelho de Deus, ele parte do princípio que nós temos, eu gosto de 4 divisões, né, que muitos estudiosos e a teologia faz, que é o seguinte: a criação, a queda, a redenção e a consumação. São essas 4 divisões que nós temos, né, segundo a teologia. E essas 4 divisões, elas vão nos ajudar no entendimento sobre o que é o Evangelho de Deus. Então, primeiro ponto, né? Se você quiser anotar aí, anota: criação, queda, redenção e consumação. São esses 4 pontos que eu vejo que podem nos ajudar a assimilar melhor o que é o Evangelho. Primeiro ponto, né? Como eu falei, para que a gente saiba o que são essas boas notícias, nós temos que saber primeiro qual é a má notícia. Tá? Então vamos começar lá do início. O início é o seguinte: Deus nos criou. Ele criou, né, o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher, ele os criou. Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 27. Deus nos criou. E não somente ter nos criado, em Gênesis 1:31, ele disse que depois de criar todas as coisas, ele viu tudo que havia feito e disse que tudo havia ficado muito bom. Então, Deus nos criou seres na sua essência bons, seres que não eram corrompidos. Fomos criados então para estarmos com Ele, né, a eternidade, vivermos isso. Então, esse primeiro momento, chamado de criação, é onde esse Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, ele pega e decide, por amor e simplesmente pela sua própria vontade, nos criar. Alguns questionamentos podem surgir. Mas por que Deus nos criou? Deus, ele estava sozinho na eternidade ou algo desse tipo? Não. Deus não precisava ter nos criado, mas ele nos criou para nos fazer objeto do seu amor. Ele estava muito bem na eternidade. Nós sabemos que Deus é trino, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então ele já era uma unidade, ele já era uma família, ele já tinha tudo aquilo que era necessário. Mas ele simplesmente decide, pela arbitrariedade da sua vontade, ele decide então criar seres à sua imagem e semelhança, para que esses seres pudessem ser alvos do seu amor e corresponder esse amor a ele. Então, o que eu quero pontuar nesse momento da criação? Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Nós não somos como o Criador, como algumas pessoas já disseram, mas nós somos a imagem e semelhança dele. O que é essa imagem e semelhança? A imagem e semelhança de Deus seria o seguinte: Deus, ele tem sentimentos, nós também o temos. Deus, ele tem sentimentos como, por exemplo, o amor. Então, nós podemos exercer o amor porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Uma rápida comparação é você comparar os animais a nós, seres humanos. Nós temos racionalidade, como Deus o tem. Então, nós podemos ponderar e sabemos distinguir o que é certo do que é errado, o que é bom do que é mal. Essa racionalidade, essa capacidade nossa de discernirmos as coisas, isso vem da imagem e semelhança de Jesus, da imagem e semelhança de Deus, para que a gente não confunda aqui. Então, o que eu falo com a criação, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, não é que nós, de certa forma, somos semideuses, ou então vice-deuses, algo desse tipo. Mas nós somos a imagem e semelhança, somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus. Então, nesse ponto da criação, é muito importante a gente focar nisso,
Porque se você não acredita, por exemplo, que Deus nos criou, o evangelho ele não vai fazer sentido. Porque se você veio da evolução, da simples mera evolução, sem nenhum tipo de interferência divina ou algo desse tipo, se você veio do acaso, então nossa vida não tem sentido, valor ou propósito algum. Mas quando nós partimos do pressuposto da criação de Deus, que Deus, ele de fato nos criou, então, a partir disso, nós podemos estabelecer algumas coisas, como por exemplo, quem nós somos? É uma pergunta que muitos não sabem responder, mas quem é você? Eu não estou perguntando o que você faz, eu não estou perguntando qual é o seu nome, mas quem é você? Porque nós temos que entender que quando eu vou responder essa pergunta, quem eu sou, se eu tenho um Criador, eu tenho que recorrer a esse Criador, porque ele estabeleceu a minha vida. Ele me criou. Então, ele é quem vai me dizer quem de fato eu sou. Então, quando nós falamos da criação, é o primeiro ponto, é o primeiro pilar que nós precisamos, né, para que a gente venha a, de fato, entender o que é o Evangelho. Porque Deus nos criou para isso. Deus nos criou para algo. Então nós temos que entender e temos que também perceber isso, que nos nossos tempos a imagem do homem ela tem se corrompido, muito mais do que nós já um dia vimos. Hoje, por exemplo, nós temos uma exaltação dos animais a nível dos seres humanos, pessoas comparando animais a seres humanos. Eu não estou aqui fazendo uma apologia ao distrato dos animais ou algo desse tipo, mas nós temos que entender que o ser humano ele está num nível superior aos animais. Deus nos criou para que nós regêssemos a terra, para que nós pudéssemos reinar sobre essa terra. Então, a partir desse ponto, nós começamos a entender que nós somos de fato a imagem e semelhança do nosso Criador. Nós temos de exercer domínio, não no sentido de vou dominar sobre todas as coisas, esse domínio que o mundo prega de ser capacho, fazer das pessoas capacho. Não, nada disso. Pelo contrário, como ah, seres que somos, como criaturas de Deus que somos, nós deveríamos tratar, por exemplo, o meio ambiente e os animais conforme Deus quer que a gente os trate. E muitas vezes as pessoas não ponderam sobre isso. Mas tudo isso para que a gente possa estabelecer o primeiro pilar, né? Para aqueles que entraram depois, o Evangelho de Deus. Nós estamos dividindo entre a criação, a queda, a redenção e a consumação de todas as coisas. Eu creio que essa é uma maneira mais fácil de nós entendermos. Então, Deus viu que tudo que ele havia feito era bom. Então, na nossa essência, Deus nos criou bons. Então, nós temos que entender que o ser humano, né, ele foi criado para viver eternamente com Deus, para estar com Deus, para viver de uma maneira que agrade a Deus. Por quê? Porque nós fomos criados para darmos uma resposta ao amor de Deus. Nós fomos criados para adorá-lo. E às vezes esse termo pode ser um pouco diferente para você. Eu não sei se você já está acostumado, né, com os termos da palavra de Deus, mas quando nós entendemos isso, a questão da adoração, nós vamos entender que nós somos seres que fomos criados para adorar. Então, se nós não adoramos a Deus, nós adoramos a qualquer outra coisa. Mas o nosso coração, ele nunca vai deixar de adorar nada nem ninguém. Então, muitas vezes, quando a gente não adora a Deus, nós acabamos por adorar as pessoas, nossos pais, nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos e por aí vai. Ou chegamos a adorar coisas, dinheiro, status, fama e muito mais que a gente poderia colocar nisso daí. Então, quando você ouvir essa pergunta, quem é você? Entenda que nós temos que voltar lá na essência, lá na criação. Porque se nós não partirmos desse princípio, desse pressuposto, se você acredita na evolução ateísta, como alguns pregam, a evolução no sentido de que tudo veio do acaso e nada, não existe sentido, valor ou propósito algum, então
tudo aquilo que vamos falar aqui já não é válido. Porque se você não tem um motivo, um sentido para estar aqui, de fato, a sua vida não passa de uma poeira cósmica em todo esse espaço. Mas se nós somos criados por Deus, e de fato eu acredito que somos, nossa vida tem sentido, valor e propósito, certo? Então, para que a gente entenda o Evangelho de Deus, primeiro, fomos criados. Criação. Segundo ponto, a queda. Deus nos criou para sermos bons. A palavra de Deus vai nos mostrar que, por exemplo, nós fomos criados para que pudéssemos dominar sobre todas as coisas. E esse domínio não era para ser exercido com maldade, pelo contrário, é um domínio favorável à criação de Deus, ou seja, um consumo respeitável daquilo que o ambiente nos oferece, um cuidado especial com os animais, lembrando sempre, né, o que eu estabeleci aqui, tem pessoas que estão colocando animais no mesmo patamar que seres humanos. Isso nunca deve acontecer, isso não é verdade, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos disse para que nós pudéssemos dominar sobre a criação. Então, como o Vini bem pontuou ali, né? João Calvino ele fala que o coração ele é uma fábrica de ídolos. Então, não há como nós não adorarmos algo. Então, o primeiro ponto, fomos criados. O segundo ponto, a queda. O que aconteceu? Será que Deus nos criou para vivermos conforme estamos vivendo? Será que essa pandemia é, de certa forma, a vontade de Deus plenamente satisfeita nas nossas vidas? Será que Deus, ele, de certa forma, ele estabeleceu todas as coisas para que nós simplesmente pudéssemos viver como temos vivido? A própria palavra de Deus vai nos mostrar que Deus ele estabeleceu limites ao ser humano. E o que eu quero dizer com estabelecer limites ao ser humano? Quando Deus estabelece limites, a semelhança de um pai amoroso, e aqui eu não estou usando ainda a linguagem de pai, porque nós vamos entender que nós podemos chamar a Deus de pai quando nós nos tornamos filhos. Até então somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus. Então, um pai ele estabelece limites ao seu filho. E Deus ele estabeleceu limites para Adão e Eva. Não se tem como, né, de certa forma, ponderar sobre quais eram as habilidades de Adão e Eva, né? Alguns acreditam e brincam, né, que acham que Adão e Eva podiam até voar porque eles eram a plenitude dos seres humanos, né? Mas isso é uma conjectura, não tem como a gente provar nem nada. Mas eles eram dotados de uma beleza, eles eram dotados da pureza de Deus. E Deus falou assim: olha, Adão e Eva, vocês podem comer de tudo aquilo que vocês estão vendo aqui nesse jardim, de tudo, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus estabelece esse limite e eu brinco, né, que ele não colocou cerca elétrica em volta dessa árvore, não colocou crocodilos em volta, não dificultou o acesso, né, de Adão e Eva nesse momento da história. Então, a partir disso, nós vemos que Deus ele não criou robôs, né? Eu estava até conversando com minha esposa e tem um pastor que fala isso. Quem me dera ser um robô na mão de Deus e fazer somente aquilo que agrada a Ele, né? Porque alguns quando vão abordar algumas doutrinas, como por exemplo a da predestinação, vão falar que então Deus criou robôs, quando na verdade nós sabemos que internamente, cada um de nós, se fizermos uma análise, todos nós sabemos que muitas vezes nós desrespeitamos aquilo que Deus fala, nós pecamos contra Ele, nós afrontamos o seu caráter e por aí vai. Mas quando Deus ele estabeleceu esses limites, que Adão e Eva não comessem do fruto, e aqui vale salientar que não era uma maçã, tá? A palavra de Deus não fala que era uma maçã, né? Alguns vão brincar falando que era jaca, falando que era jabuticaba, alguma coisa, mas era o fruto e o fruto era proibido, né? E eu não vou adentrar isso, mas muitas pessoas elas vão querer nesse momento
analisar Adão e Eva num sentido figurado, como Gênesis, mas eu acredito na literalidade da Bíblia e de Adão e Eva, né, que eles de fato existiram, porque se eles não existiram e se isso não aconteceu conforme está escrito, a nossa base para a continuação do entendimento do que é o Evangelho ela é bem afetada. Mas então Deus fala isso, olha, pode comer de tudo, ou seja, ele deu plena liberdade ao ser humano. Ele falou, só não coma de uma árvore, aquela que está lá no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, muitos de nós já sabemos a história. Eva começou a observar aquela árvore, viu que ela era bonita, ela era vistosa, ela era algo que agradava, né, aos olhos. Então veio a serpente. A serpente é a figura de Satanás, o nosso adversário, aquele que não fez com que a gente pecasse, tá? Muitas pessoas têm um entendimento errado. O diabo, ele, de certa forma, ele é um garçom, ele só apresenta para nós e nós fazemos a escolha de pecar ou não. Mas nesse momento aqui, Adão e Eva, na plenitude do exercício do seu livre-arbítrio, eles poderiam escolher entre o bem e o mal, entre aquilo que era bom, ou seja, aquilo que Deus havia falado, ou dar ouvidos àquilo que a serpente falou e comer do fruto. Porque o que a serpente fez foi injetar, de certa forma, no coração humano, uma questão de querer ser como Deus. Se você ler lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver, né, esse momento descrito. E é isso que a serpente fez naquele momento. Falou que quando eles comessem, né, eles não iriam morrer, mas que eles iriam ser como Deus, conhecedores e detentores do conhecimento do bem e do mal. Então, a partir daquele momento, a partir daquela desobediência, daquela transgressão da lei, dos limites de Deus, então houve a queda. O que é a queda? A queda foi um ponto na história onde a humanidade, ali representada em Adão e Eva, porque você pode me dizer assim, mas quem pecou foi eles. Mas Adão e Eva são nossos representantes federais. É mais ou menos como se nós estamos aqui no Brasil, mas nós temos embaixadores do Brasil fora do Brasil. Então, por exemplo, se um embaixador brasileiro nos Estados Unidos fala alguma coisa contra os Estados Unidos, é como se nós, representados pelo embaixador, estivéssemos falando aquilo. Então, Adão e Eva foram os nossos representantes, aquilo que a gente vai dizer de federais, né? Representantes de toda a nação, né? De toda a humanidade. Então, a partir desse momento, nós herdamos a natureza pecaminosa que foi estabelecida em Adão e Eva. Então, com isso, Deus viu, né? E Deus nos criou para estarmos eternamente com Ele. Deus viu que não era possível o homem então viver da mesma forma, pois houve uma desobediência ali aos mandamentos de Deus. Houve uma desobediência àquilo que Deus havia falado. Então, Deus estabelece algumas coisas. Deus fala, chega no homem e diz, o que aconteceu, onde você está? Fala assim, olha, eu estou aqui, mas foi a mulher que o Senhor me deu que me fez pecar, né? Aí Eva vai e joga a culpa para a serpente. Aqui eu estou resumindo bastante, né, a história. E a serpente não poderia passar a culpa para ninguém, né? Então Deus exerce o juízo sobre a serpente, falando que ela iria rastejar sobre o pó, né? E em Gênesis 3, agora eu não lembro o versículo, ele vai dizer e vai nos dar o proto-evangelho, que a gente chama, que vai dizer ali que nascerá um descendente da mulher e pisará a cabeça da serpente, já retratando a vinda do ungido de Deus, do Messias, que viria redimir todas as coisas. Às vezes nós não estamos acostumados com esses temas, com essas palavras, mas eu vejo que nós devemos buscar uma certa profundidade, né? Uma profundidade maior naquilo que a Bíblia nos ensina. Então a queda, ela foi esse momento. E Deus então exerce o juízo sobre a serpente, ele exerce o juízo sobre a mulher,
onde ele vai dizer, olha, você agora com dores vai ter filhos, né? Então, naquele momento ali houve o início das dores, né? E para o homem, Deus fala, olha, agora do suor da sua terra, né, do suor do seu rosto, você vai tirar o seu sustento, porque a terra gerará espinhos e abrolhos, ou seja, vai ser dificultoso, vai ser algo difícil, você vai ter que suar, vai ter que trabalhar. E aqui é muito importante dizer que o trabalho não é uma maldição de Deus, tá? Muitas pessoas pensam que o trabalho ele é uma maldição. Ele nunca foi uma maldição. O trabalho já existia antes da queda. O trabalho era cuidar do jardim. Então, hoje nós estamos cuidando do jardim de Deus, porém nós temos que suar, nós temos que ralar, nós temos que nos esforçar mais, né? Porque naquele tempo a terra ela dava por si só, não se precisava, né? Acredita-se que de ah, revirar a terra, adubar a terra, porque a terra já tinha os nutrientes, tudo que era necessário, então o papel do homem era cuidar de todas as coisas. Então, o que eu quero ponderar aqui e pontuar nesse momento é que a queda ela teve consequências. E qual foi as consequências? Uma delas foi a entrada do pecado, né, que foi essa desobediência a Deus. O pecado ele traz um sentido de errar o alvo, mas também algo que afronta a Deus. Então, daquele momento em diante, a morte entrou no mundo. Então, nós que éramos outrora feitos para vivermos eternamente, nós agora morremos. Houve então o acréscimo, né, de doenças no nosso meio, de sofrimento, do choro. Então, tudo aquilo que de mal nós vemos foi fruto desse momento, da queda, da queda humana. Então, a partir disso, nós então entendemos o segundo pilar, criação, a queda, certo? Então, nós fomos criados, desobedecemos a Deus em Adão, e a partir desse ponto e desse momento, como Romanos 3:23 vai falar, que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Então, a partir desse momento, iniciou-se então uma busca incessante do ser humano tentar se religar a Deus. Como? Através das suas obras, através das suas rezas, através de tantas coisas que hoje nós nos perdemos em meio a essas tantas coisas. Então, Deus, lembrando, né, o que eu havia falado de Gênesis 3:15 vai mostrar lá o proto-evangelho, ou seja, Deus já anunciando o que ele haveria de fazer, né? Que haveria de nascer um descendente no singular, ou seja, referindo-se a uma pessoa, Jesus Cristo, e ele pisaria a cabeça da serpente. Então, Deus já na queda, ele já sabia de tudo, ele não foi pego desprevenido ou desapercebido. Então Deus, ele já sabia que o homem ia fazer isso, mas ele já tinha um plano. Só que, como Deus ele é um Deus santo, ele é um Deus que nele não há mal algum, não pode haver comunhão entre luz e trevas, né? E aqui eu quero salientar, né, que como Agostinho, um dos pais da igreja, eu acredito que o mal ele não é o oposto do bem no sentido de que existe um mal no mundo que é uma força igual e contrária à bondade de Deus. Entenda uma coisa, se você já é cristão, o diabo ele não é tão poderoso quanto Deus. Ele nunca foi. E, pelo contrário, na cruz de Cristo ele foi vencido de uma vez por todas. Então, o mal, ele é a ausência de bondade, né? Como alguns gostam de ponderar, de pontuar, que o frio, na verdade, é a ausência de calor. Então, Agostinho traz, eu acredito dessa forma, que o mal, ele é o hiato entre a ação da bondade humana e a bondade de Deus, né? Então, nós temos que buscar entender isso, né? Não vai ser o momento agora, é algo bem mais profundo e complexo, mas num outro momento a gente pode discutir sobre, tá? Então,
4 pilares: criação, queda, redenção e consumação. Criação, fomos criados por Deus para sermos conforme a sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança ela foi corrompida. Nós então nos tornamos seres depravados. Né? O que seria ser depravado? Fomos contaminados com o pecado. Então entenda uma coisa: tudo aquilo que eu e você, tudo aquilo que nós fazemos, por mais que essa atitude seja boa ou algo desse tipo, para Deus, nossas obras são como trapos de imundícia. O que seria isso? É como se você fizesse um bolo, né, uma rosca maravilhosa, né, e fosse apresentar, e isso representa as suas obras, e ao você apresentar isso para Deus, você vai ver que as suas mãos estão completamente sujas de esgoto. Ou seja, tudo aquilo que você fez está contaminado por aquilo que estava em você, pelo esgoto, ou seja, pelo pecado. Então nós, por nós mesmos, nós não conseguiríamos nos religar a Deus, a termos aquela comunhão que outrora tivemos lá no Éden, lá na criação. Ou seja, uma comunhão face a face, né? Um entendimento de que Deus ele conversava com Adão. Né? Então, a história ela nos mostra a busca incessante do homem por esse religar a Deus, por essa busca do transcendente, do sobrenatural. Né? Então, é a partir disso que nós vemos essa busca incessante do ser humano. Houve então a queda, certo? Só que Deus ele já sabia. Ele já sabia. E aqui eu quero pontuar uma coisa muito importante. Porque muitos de nós poderemos ter o seguinte entendimento, de que, mas eu sou bonzinho, eu pratico boas obras, eu faço caridade, faço isso, faço aquilo. Mas nada do que nós podemos fazer pode nos atrair ou pode nos aproximar de Deus. Porque, como eu disse, tudo que nós fazemos está contaminado pelo pecado que habita em nós. Então, Deus, sabendo disso, nós, por exemplo, temos uma fala de Jesus, onde ele diz o seguinte: olha, todos nós sabemos que matar é errado, né? Então, Jesus vem e fala o seguinte: olha, só de você odiar um irmão no seu coração, só de você o odiar, você já está cometendo homicídio. E eu não sei vocês, mas eu já odiei pessoas. Já tive raiva de pessoas no sentido de uma ira incessante em querer fazer justiça ou responder no mesmo nível ou alguma coisa desse tipo. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que isso é uma consequência do pecado. Porque a nossa ira, ela nunca vai ser uma ira santa e justa como a de Deus. E nós temos que entender que nessa fala de Jesus, e somente nessa, de que nós não devemos odiar os nossos irmãos, a palavra de Deus nos mostra que se nós pecamos, se nós transgredimos, que seja uma lei de Deus somente, nós somos culpados por todas. Imagine vocês o seguinte: eu não sei quantas leis o Brasil tem, mas se você desrespeitar a uma delas, você vai ser condenado. Não adianta você querer, pelo menos é isso que deveria acontecer, né? No nosso Brasil a gente não vê muito bem isso, mas era isso que deveria acontecer. Mas com Deus, por Ele ser um justo juiz, quando nós pecamos, que seja uma única vez, nós então estamos sendo condenados ou estamos dando abertura para condenação. Né? E essa condenação é uma linguagem bem jurídica mesmo. E Deus, então, Ele encerra todos nós sobre o poder do pecado. Por quê? Porque todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Jesus, quando ele veio para trazer uma nova perspectiva do entendimento do que seria o pecado. Antigamente, o pecado se daria somente pelas ações, pela quebra das leis, né, de Moisés. Mas hoje, só de você olhar para uma pessoa e cobiçar ela e desejar ela no seu coração, você já está cometendo o adultério emocional. Você não está praticando o ato com aquela pessoa, mas você já está
cometendo um adultério. Então nós temos que estar muito atentos a isso, por quê? Porque todos nós pecamos. Então, o que que Deus nos mostra, né, com tudo isso? Que nós precisamos de um Salvador. Nós não somos bons o suficientes para Deus. Deus estabelece as suas leis e ele coloca, olha, não faça isso, não faça aquilo, isso aqui também não, isso me desagrada. Só que o que aconteceu? A humanidade e a nação de Israel, né, ele levantou uma nação para ser a nação que o representasse em meio a esse mundo. Mas Israel, eles não cumpriram com aquilo que Deus havia estabelecido. Então Deus chama a todos aqueles que ele transforma os seus corações para que hoje nós pudéssemos ser embaixadores de Deus nessa terra. Então, quando a nação de Israel foi levantada, por que que Deus escolheu a nação de Israel? Pelo amor dele. Ele poderia ter escolhido os índios aqui na América, alguma coisa assim? Poderia. Mas Deus, eu vejo que Deus escolheu uma nação no centro do mundo da época, que era a nação de Israel, por meio de um homem, né, cuja descendência vem de Abraão, e então ele estabelece, né, essa nação para ser, de certa forma, a manifestação de Deus nessa terra. Então, o que Deus faria por eles, né, o que está retratado na palavra de Deus, foi algo que Deus se manifestou de forma grandiosa, de forma poderosa, né? Só que os seus, né, aqueles que foram levantados por Deus, não o receberam, como a palavra de Deus vai nos dizer. Mas, continuando então, nós estamos falando sobre agora a redenção. O que que é a redenção? Deus estabeleceu então uma lei, né? Nós podemos resumi-la nos 10 mandamentos, né? As leis morais, mas existem mais de 613 preceitos nessa lei, e em um ponto só, como eu falei aqui, de amar o seu irmão ou de odiá-lo, né? Quando nós odiamos o nosso irmão, nós já estamos cometendo homicídio, nós já estamos quebrando um dos mandamentos de Deus. Então, Jesus quem nos trouxe isso. Tudo isso para quê? Para que nós pudéssemos ter nossos olhos voltados para um Salvador, para alguém que viesse e nos redimisse diante dele, diante dessa situação. Então, é isso que significa a redenção de Deus. A redenção de Deus, ela significa que nós estávamos outrora mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos em um outro momento afastados da glória de Deus. Então, era Deus falando o seguinte: tá vendo que vocês não conseguem seguir o meu padrão? Tá vendo que vocês precisam de um Salvador? Né? Bem aquilo que o Chapolin demonstrava, né? Oh, agora quem poderá me defender? E então aparecia um Salvador, Chapolin colorado, né? É bem isso que Deus queria fazer conosco, né? E Deus, ele queria, como a Chapolin, ele queria nos fazer entender que nós precisávamos e precisamos de um Salvador. Mas um Salvador para quê? Lembre-se que eu falei, porque nós pecamos, nós merecemos então ser condenado. O juízo de Deus é um juízo justo, não é como o nosso sistema judiciário brasileiro ou do mundo. O que nós temos que entender é que quando Deus estabeleceu a sua lei e nós a desobedecemos, nós estamos desrespeitando essa lei. E nós estamos nos dizendo melhores que ela, melhores que o próprio Deus, e o nosso coração ele sempre vai tender a querer ser como Deus. Então, para que isso se torne pecado, nós temos que entender que quando pecamos, então nós merecemos ser condenados. Então há um lugar de condenação, certo? Que está reservado para aqueles que não somente desobedecem às leis de Deus, mas aqueles que não o recebem, não recebem as boas novas do Evangelho ou as boas notícias. Então, nesse momento, nós passamos a entender que quando Deus ele estabeleceu
a redenção, ele disse o seguinte: olha, não é possível haver o perdão de pecados se não houver o derramamento de sangue. E lá na queda de Adão e Eva, Deus já mostra que isso deveria acontecer. Naquela época não havia morte. O próprio Deus, ele mata um cordeiro e pega as suas vestes e encobre a nudez de Adão e Eva. Então, nesse momento, nós já vemos Deus, de certa forma, estabelecendo o seu evangelho. O que seria esse evangelho? Olha, tá vendo? Vocês pecaram, vocês merecem ser punidos, vocês merecem a condenação, então eu vou providenciar para vocês uma maneira de redimir vocês. Eu vou providenciar para vocês uma maneira de que vocês possam ter as suas vidas religadas a mim, né? Então, sabendo disso, de tudo isso que aconteceu e entendendo tudo aquilo que já foi falado até agora, Deus então envia seu Filho, Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque precisava se acontecer dessa maneira, porque se Deus simplesmente falasse assim, não, eu vou perdoar todo mundo e pronto, acabou. Ele não seria um Deus bom e não seria um Deus justo. Não seria um Deus de amor. Ele seria um Deus condescendente. Então ele não seria digno da nossa adoração e nem seria digno do nosso respeito ou algo desse tipo. Então, Deus, ele precisava, pelo seu caráter santo, ele precisava condenar o pecado em alguém. Sangue precisava ser derramado. Por quê? Porque sem o derramamento de sangue não há o perdão de pecados, não há remissão de pecados. Então, Deus ele então estabelece esse princípio. Porque se ele simplesmente nos perdoasse, ele não seria um Deus bom, justo e amável. Então ele tinha que punir o pecado em alguém. Mas ele nos ama de tal maneira que olha o que ele fez. O próprio Deus mostrou para nós que nossos sacrifícios, ou seja, os nossos sacrifícios na época de Israel de animais, os nossos sacrifícios em termos de nos elevar, né? Como algumas religiões vão tratar, por exemplo, que os nossos sacrifícios nunca vão ter o poder de nos religar a Deus. Então ele está falando assim para nós, olha, tá vendo que vocês não conseguem, mas eu amo vocês de tal maneira, mas de tal maneira que eu vou enviar o sacrifício para vocês. Eu vou enviar o sacrifício perfeito. Eu vou enviar para vocês aquilo que deve ser realizado de fato, o sacrifício que vai ser feito de uma vez por todas. Ele então envia seu Filho Jesus Cristo, que como Cordeiro de Deus, né, a semelhança daquele Cordeiro que foi morto pelo próprio Deus lá em Gênesis, capítulo 3, aqui na história nós vemos então Deus enviando seu próprio Filho para morrer por mim e por você. Então, o que é o Evangelho de Deus? Primeiro nós temos que entender toda essa má notícia de que nós, sim, nós merecemos o inferno. Nós merecemos a condenação. Nós merecemos tudo que de mal acontece nas nossas vidas. Todo ato de bondade que nós vivemos, que nós desfrutamos, é um ato da misericórdia de Deus. Grave bem isso. O homem, ele não merece bem algum, porque não há quem busque a Deus, não há aquele que sirva a Deus. Romanos capítulo 3 vai colocar de forma muito clara isso. Não há quem busque a Deus, não há quem faça nada aquilo que agrade a Deus, que nos reaproxime com Ele. Então, depois dessa má notícia, agora vem a boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus, o Cristo, o enviado de Deus. Ele foi enviado para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Deus precisava e precisa punir o pecado. Por quê? Porque ele não pode deixar de punir esse pecado, porque ele é um Deus santo, ele é um Deus justo. Mas ele ama as nossas vidas de tal forma que ele próprio, ele deu o seu Filho para que nele toda a ira pudesse ser descarregada. E a partir disso, Jesus morre. E por isso foi necessário de Jesus morrer. Por quê? Porque precisava ser vertido o sangue do Cordeiro de Deus,
aquele que não havia pecado. E a palavra de Deus nos mostra que o salário do pecado é a morte. E se você trabalha, você recebe o seu salário. É certo que você vai receber. Mas se você então não peca, você não deveria morrer. Jesus foi o único que não pecou. Todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus. Então, se nós pecamos, nós então merecemos ser punidos e merecemos a morte. Não somente a morte física, mas a morte eterna, um distanciamento eterno de Deus. Mas nós temos que entender que em Jesus, Deus cumpriu com essa ira. Mas Jesus, ele não pecou. Ele não merecia morrer. Jesus não iria, de certa forma, morrer. Por quê? Porque se o salário do pecado é a morte, Jesus não havia pecado. Mas por quê? Foi necessário que Deus enviasse o seu único filho para que ele pudesse morrer por mim e por você, para que ele pudesse cumprir com toda a lei de Deus, para que ele pudesse estabelecer o nível que ele queria, que Deus queria. Deus, ele estabeleceu Jesus por questão da plenitude. É isso que Deus quer de nós, que sejamos feitos conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, o que nós temos que entender é que Deus, ele enviou o seu único filho para morrer por nós, para morrer por mim e por você, para que ele pudesse, em Jesus, descarregar a sua ira. Mas Jesus não pecou, então a morte ela não pôde detê-lo. A morte ela não conseguiu segurar Jesus. E a nossa redenção, ela vem a partir do momento que Jesus ressuscita. E isso é o que nos diferencia de todas as religiões do mundo. Tá? Se você for questionado sobre isso, a nossa evidência de que o que cremos é verdadeiro, é genuíno, é que Jesus Cristo ressuscitou. Você pode encontrar o seu túmulo hoje, mas não o seu corpo. Então, nisso está a nossa confiança de que Jesus morreu pelo nosso pecado, de que Deus amou de tal maneira o mundo que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que hoje nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E isso é o Evangelho de Deus. Você e eu estávamos debaixo da ira de Deus, debaixo da condenação de Deus, e alguns ainda estão debaixo dessa ira. Mas todos aqueles que se entregam a Jesus, todos aqueles que se permitem, né, com que essa mensagem entre no seu coração e sejam transformados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vem e faz uma transformação interna e te capacita para que você dê uma resposta a Deus, e a partir desse momento, ele nos redime. A própria palavra de Deus nos diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, em Jesus e somente em Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, o que a palavra de Deus nos mostra é que em Jesus, se eu e você cremos que Jesus veio, que ele de fato era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus encarnado, esse homem chamado Jesus, ou ungido, ou o Cristo, ele morreu por mim e por você. E se nós crermos nesse sacrifício, crermos que ele morreu levando o meu pecado, as minhas dores, então que nele a ira de Deus está satisfeita, então hoje nós podemos estar debaixo da cobertura de Jesus. É como se nós estivéssemos debaixo de um guarda-chuva e esse guarda-chuva é Jesus. Então a ira de Deus ela vai ser descarregada no fim dos tempos, né, por intermédio da ira do Cordeiro, sobre aqueles sobre os quais não estão debaixo desse guarda-chuva. Mas eu e você temos essa boa notícia. Qual é essa boa notícia? Jesus vive. E porque ele vive, nós podemos então crer no amanhã. E isso é a redenção de Deus. Isso é o ápice da história, onde nós vemos Deus reconciliando consigo mesmo. Ele providenciando o sacrifício, porque ele precisava exercer juízo sobre o inocente, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele estabelece, ele levanta Jesus para que nele a ira dele fosse satisfeita. E nesse mesmo ato de ira, ele mostra o amor dele. A cruz é um sinal da humilhação de Deus, da ira de Deus, mas também do amor dele.
Então, a partir desse momento, nós podemos então ser redimidos. E como então nós somos redimidos, os 4 pontos: criação, queda, redenção e consumação. Né? Em Atos 3:21 vai dizer que é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Então, haverá um momento onde Deus vai restabelecer, vai consumar toda a sua obra e restabelecer tudo como era na criação, onde vai haver um lugar que não vai haver mais choro, mais pranto, mais dor, mais nada disso. Não vai haver mais nada disso. Tudo aquilo que nós vivemos nessa terra é um prelúdio, tudo aquilo que de alegria nós vivemos é um prelúdio daquilo que vamos viver no céu. Então, esse é o Evangelho de Deus, de uma forma bem resumida. Criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas. Então, o fato é, para que você e eu pudéssemos acreditar nisso e crer que de fato isso é verdade, o ponto-chave é que Jesus ressuscitou. Ele disse: está consumado. E ele vai dizer no fim de todas as coisas: está consumado. Então, essa é, né, uma exemplificação, uma simplificação daquilo que é o Evangelho de Deus. Não é algo que deve ser dito somente àqueles que não conhecem a Deus, mas nós devemos diariamente aprofundarmos nisso, porque é uma boa notícia. E se é uma boa notícia é porque houve uma má notícia. Que antes nós estávamos condenados, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas hoje Deus mostra o seu amor por nós, morrendo por nós, nós sendo ainda pecadores. E eu não sei se você conseguiu entender tudo que foi falado. Não sei se eu consegui passar de forma clara, de forma sucinta, mas que Deus possa abençoar a sua vida tremendamente e que Deus possa te fazer entender o seu evangelho, ou seja, as boas notícias. As boas notícias. Para que haja uma boa notícia, é necessário antes haver uma má notícia. Então, que Deus nos abençoe, nos faça entendermos quem de fato nós somos nele. Se você essa live vai ficar gravada aí, né, por um dia. Então, se você quiser compartilhar isso com alguém, né, eu vou fazer uma postagem daqui a pouco. Escreve lá, né, se você se sentiu abençoado, se você tem alguma dúvida, né, porque o Instagram já vai ser agora. Então, deixa lá sua dúvida, seu comentário sobre aquilo que você deseja ouvir, aquilo que você quer entender com mais profundidade. Né? Eu quero poder ajudar vocês um pouco nisso. Eu sei que por questão do limite do tempo e do tema, né, que ele é bem extenso, às vezes seria até melhor em cada live fazer algo abordando um tópico somente, né? Mas eu quis aqui dar um panorama geral, né, daquilo que é o Evangelho de Deus. Então, vou fazer aqui, né, um print e vou postar lá depois, né, no meu feed, para que vocês possam comentar, né, e falar a respeito daquilo que vocês ouviram aqui, tá bom? Gente, obrigado, né? Eu não sei quantas pessoas passaram por aqui, mas que Deus possa abençoar e de certa forma ter abençoado todos aqueles que passaram e que você se sinta capacitado também para que você possa falar do Evangelho de Deus, tá? Então, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que possamos ter um ótimo fim de sábado aí, né, com Deus. Se você tem algum pedido de oração, alguma coisa, alguma dúvida, manda um direct, né? Pode me perguntar, pode falar, que a gente vai tentar ajudar naquilo que a gente conseguir, tá bom? Abraço, Deus abençoe